Março, 2022, 19 horas, Brasília. Aqui a Elisângela, intérprete de Libras, e a Damares vai falar um pouco das ações dela do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Eu me considero, Damares, um dos ministérios mais difíceis de trabalhar. Eu até te admiro pela tua coragem de estar à frente de um ministério tão complicado, com coisas tão diversificadas. Você, inclusive, quando executa uma emenda, tá? Um grupo já se levanta, nossa, está aí fazendo tal assunto que não pode, tem a ver com, é contra o conservadorismo, mas a emenda é impositiva para o parlamentar, você é obrigado a executar. Como é que é isso aí? E se não executar, o meu presidente responde também uma ação, não é só a ministra. Por exemplo, presidente, emendas destinadas ao segmento, ao movimento LGBT. Essas emendas são encaminhadas, mas a gente entende que nós temos dentro do segmento pessoas que precisam ser atendidas e assistidas. E vou lhe dizer uma coisa, olha, o movimento LGBT está muito contente com o nosso ministério, porque a gente libera as emendas sem pedir propina. A gente libera as emendas para o movimento sem a gente pedir pedágio. E para que a gente libera as emendas? Curso de capacitação para o segmento ingressar no mercado de trabalho. E aí todo mundo questionando, mas está fazendo a promoção da pauta? Não, estamos fazendo a proteção da pessoa. Então é dessa forma que a gente conduz as nossas pautas, liberando as emendas dentro da lei, sem corrupção, sem pedágio. São 594 parlamentares, deputados e senadores, em média 15 milhões cada um de emenda por ano, em média. Eu olhei para 2 deputados, ninguém bota na sua cabeça que é verdade, em média 15 milhões por ano, emenda impositiva, e cabe aos respectivos ministros, né, executar essa emenda. Jogo rápido aqui, que tem uma coisa importante para falar, que é o caso aí do Ministério da Educação. Viagem ao Acre. Na última sexta-feira, dia 18, entregamos mais 500 títulos no Acre. Agora, dia 29 de março, estaremos em Ponta Porã, Fazenda Itamaraty, conheço bem a região, porque de 79 a 81 foi segundo tenente do Exército servir naquela área. Geralmente, uma vez por mês, ia lá para Ponta Porã, né? Pedro Ranco Cavaleiro, passear. A nossa folga para valer na fronteira era passear em Pedro Ranco Cavaleiro. Eu lembro muito bem que um cruzeiro equivalia a 11 guaranis. Então, tinha gente que gostava de bebida, eu lembro muito bem, né? Ele pegava com o troco da viagem, ele trazia uma caixa de pinguim, um whisky. Ou trazia outras coisas, trazia um vereco, trazia estampas. Tá? Era na moda, nosso dinheiro valia muito naquela época, e eu me lembro muito bem. E a Fazenda Itamaraty, se eu não me engano, era uma enorme na fazenda, plantava-se muito arroz lá. Aí depois entrou a soja e depois entrou o MST. Bem, foi invadido, 79, 80 para cá, são 42 anos aproximadamente, né? E agora chegou-se à conclusão que poderia, obviamente, regularizarmos o lote distribuído a essas pessoas. Tá? Em comum acordo, tudo resolvido, então estaremos entregando aproximadamente, entre definitivos e provisórios, 500 títulos lá na Fazenda Itamaraty, Ponta Porã. Como é que é em Marajó esse negócio aí? Presidente, ontem eu fui ao Pará entregar mais 2.000 títulos só para o Marajó. Nós totalizamos agora, esse mês, mais de 51 mil títulos no Marajó. Presidente, sabe o que é 51 mil títulos? O arquipélago não tinha regularização, porque ainda é do Tratado de Tordesilhas. É uma ilha. E agora a gente está entregando. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, arquipélago. o pessoal me criticar. Você sabia que a Amazônia era cobiçada antes do descobrimento do Brasil? Primeira coisa que você tem que saber, né? Tem gente que não sabe. Em que ano foi descoberto o Brasil? 1500. Acertou, parabéns aí. Foi descoberto em 1500. Então, antes de 1500, a Amazônia era cobiçada. Alguém poderia falar alguma coisa disso aí? Eu tenho razão ou não? Claro que tem. Você acabou de falar em Tratado de Tordesilhas. Alguém sabe que ano foi o Tratado de Tordesilhas? Alguém sabe? 494. Parabéns, você sabe que já falei. 1494. 2 anos antes foi descoberta a América. Você aqui, ó, quem descobriu a América? Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. Você, pô, tem uma pessoa inteligente aqui. Essa cabeça grande aí tem coisa dentro, hein?
Então, em 1494, trataram de Tordesilhas. Exato. Pode falar Então, agora. as terras lá, presidente, elas não são regularizadas. Agora, como é que o pequeno agricultor pode ter um financiamento se não tem o título de posse? Quando a gente entregou 51 mil títulos, nós garantimos a 51 mil famílias buscar financiamento no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no INCRA. Nós estamos mudando a economia do Marajó só entregando os títulos. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, mês da mulher. Mais de 300 mil títulos que o senhor está entregando no Brasil, a maioria no nome da mulher, presidente. Por quê? Os homens recebiam o título, abandonavam a mulher com a criança e vendiam o lote. E nós estamos entregando o título no nome da mãe e da criança. E isso é garantia para a família. Então, o Marajó está sendo regularizado. Detalhes. Também ontem a Secretaria de Patrimônio da União pegou algumas ilhas que eram da União, entregou para o INCRA regularizar. Nós estamos fazendo a maior reforma, a maior transformação fundiária da Amazônia é o governo Bolsonaro. E mulheres com o título na mão. Eu quero complementar, agora seleção. Em que ano foi revogado o Tratado de Tordesilhas? Levanta a mão, quem sabe aí. Meu Deus. Em que ano foi revogado o Tratado de Tordesilhas? Ninguém sabe. 1750. Vou tá checando aí. Checa aí, ver se eu estiver errado, eu corrijo. Tratado de Madrid. Pô, também essa cabeça grande aí funciona, hein? Você nasceu em que estado, Major? Na Bahia. Na Bahia. Parabéns da Bahia aí, o Major aqui. Matou aqui. Continuar. Então, quando uma pessoa recebe o título, de imediato valoriza em 2, 3, 4, 5 vezes aquele pedaço de terra. E olha, ela faz a cerquinha, presidente, e ali é a terra dela. E não é título coletivo, é para a família. Porque tinha uns títulos aí, presidente, que era coletivo, e se a pessoa não fizesse o que a associação queria, a pessoa era expulsa do lote. Então, o título é individual e, na maioria, no nome das mulheres, para garantir a vida das crianças aí. Damar, você me acompanha, tem visto. A gente entrega muitas vezes título para a pessoa que está 40 anos esperando o título. A pessoa às vezes tem 60, 70 anos de idade, parece que tem, com todo respeito, que tem 90. São pessoas sofridas, são surradas pelo clima, pela região, pela falta d'água, que muitas vezes é a região que tem carência de água. Então aquela pessoa parece que ganhou na Mega Sena. Então não tem preço isso. E nós, com isso, também tiramos a força do MST. Ela pode ver que, agora não sei que cidade do Paraná, teve lá o grande líder, teve lá com o pessoal do MST no Paraná. Alguém lembra o município aí? Tá? Ninguém lembra? Eu acho que foi Londrina. Tá? Tinha pouca gente do MST. Um evento pré-programado há muito tempo. Inclusive a imprensa que está aí dizia que iam ter 10 mil pessoas. Tá? A imagem estava assim, ó, de 45 graus para baixo, para não mostrar. Inclusive mostrou muito bem o palco para aquela pessoa, né, discursar lá. Não tinha quase ninguém. Ou seja, nós estamos dando dignidade ao pessoal que esteve na reforma agrária. Um pedaço de papel, essa pessoa fica independente. E a satisfação das pessoas quando recebem o título, choram, né? É uma coisa realmente que nos conforta. A gente está dando essa dignidade para as pessoas e, obviamente, né, tirando força do MST. Tive ontem também lançamento da pedra fundamental da nova Escola de Sargentos do Exército. O Exército estudou com muita atenção, com muito critério. Tínhamos a proposta de irmos para o Rio Grande do Sul, Paraná ou Pernambuco. A opção melhor técnica foi para Pernambuco. Ontem lá tivemos então o lançamento da pedra fundamental. Então, todos os sargentos do Exército Brasileiro, todos sem exceção, a partir de algum tempo, né, serão formados lá na região metropolitana de Recife, bem como os cursos de aperfeiçoamento de sargento, que eram distribuídos para várias unidades do Brasil, serão também todos lá. Tá? Posso falar um negócio de escola? Bora. Ontem eu e o ministro Fábio fomos ao Pará. Ele entregou mais 2.000 pontos de internet para o Pará. Isso quer dizer, presidente, todas as escolas rurais do Pará estão conectadas. Mas não é só para a educação. Na escola, com o computador, as mulheres poderão pedir socorro em caso de violência e as crianças também. O senhor viu que eu estou puxando um bocado puxando. Tudo é mulher neste ministério, gente, nesse governo. Esse governo faz a pauta transversal. Então, entrega o computador para a criança estudar, 2.000
pontos as escolas rurais todas do Pará. E olha, pode contar uma coisa? Você manda, você é mulher, pô. O governador não ficou muito feliz lá não, mas a gente conectou todas as escolas rurais. Parabéns, Ministério das Comunicações, por essa entrega ontem. Continuando aqui, vamos lá. Foi segunda-feira, o programa nosso alusivo a medida de fomento à produção ao uso sustentável do biometano. Até eu saí dirigindo um trator daqui, tem habilitação, ok? Dirigindo um trator daqui, movido a gás biometano. É o biometano, a fórmula CH4, como é que é, Major? Sabe não? Mas é o CH4, não tá aqui não, tá? CH4. 25 novas plantas serão distribuídas pelo Brasil, no estado de São Paulo, lá do Tarcísio, Rio Grande do Sul do Onix, Santa Catarina do Jorginho Melo, Goiás do Major Vitor Hugo, Mato Grosso do deputado Medeiros e Mato Grosso do Sul da Tereza Cristina. Logicamente está faltando mais estados aqui, mas num primeiro momento meia dúzia de estados dessa planta de biometano. O pessoal chama de biogestão. Ele vem de resíduos sólidos urbanos, é o lixo, né? Vem do agroindustriais também. Restos de animais e bagaço de cana. Então, as 3 viaturas, um caminhão, um ônibus, um trator, que saiu daqui da Alvorada, fomos até a Presidência da República, era alimentado por gás biometano. Aproveitar um pouquinho, né? Tem uma matéria na imprensa aqui. Pessoal, olha só. Pode me criticar à vontade, tá ok? Mas estou levando a verdade para você. A matéria verdadeira, né? Estados propõem ICMS de 0,999. Por que não fala R$1 logo, né? Fala R$1, pô. Ok? Propõe ICMS de R$1 no diesel. Um pouco efeito no preço das bombas. Isso não interessa, tem pouco ou tem pouco, muito efeito. O que interessa nessa história toda aqui? Vou imaginar uma viagem Brasília-São Paulo. Tá? Aproximadamente 1.000 quilômetros. Um caminhão grande, um bitrem chamado, a cada 2 quilômetros, 1 litro de diesel. Cada 2 quilômetros, 1 litro de diesel. Então, para ir e voltar Brasília-São Paulo, você vai gastar 1.000 litros de diesel. 1.000 litros de diesel, a R$1 o ICMS por litro, você vai gastar de ICMS R$1.000. Não está um absurdo isso? Não cai na real. Ninguém quer falar que os governadores têm que zerar. Eu zerei. Tá? O PIS, COFINS, o Imposto Federal do Diesel. Como zerei lá atrás, o Imposto Federal do gás de cozinha. Então a proposta dos governadores aqui para pacificar, R$1 no litro do diesel. O imposto é enorme perto do carro de passeio normal. Porque um carro de passeio, 1 litro de gasolina faz em média 10 quilômetros. Está fazendo a devida proporção, se paga muito, mas muito mais ICMS no combustível de um caminhão, de um ônibus, do que num carro de passeio. Agora, deixar bem claro, eu tenho uma ação no Supremo Tribunal Federal, está com a senhora Rosa Weber, ministra, já está indo para 6 meses, pedindo para ela a regulamentação de uma emenda constitucional de 2001. O que diz essa emenda? Bem clara, qualquer um só olhar lá entende, não precisa ser advogado, entende. Ele diz que o ICMS tem que ter um valor fixo no Brasil todo, para cada produto, né? Gasolina, gás, diesel. E não vai para frente. Eu não vou dar aula à senhora Rosa Weber, mas poderia ela achar, pode até interferir, né? Mas determinar que o nosso querido parlamento brasileiro regulamente isso aí, e o parlamento vai dizer. O parlamento, por sua vez, pode falar que tem que ser o CONFAS aí, ou seja, os governadores que vão decidir isso aí, mas não pode continuar como está. Está um absurdo o preço, está. Em função de que está um absurdo o preço? Tem vários fatores. É o ICMS, os impostos. Não sei se a margem de lucro dos tanqueiros é compatível ou não. Não sei, não vou entrar no mérito aqui. Não sei se a margem de lucro do dono de posto é um absurdo ou razoável. Não vou entrar em detalhe aqui, não vou brigar com o dono de posto, nem com o tanqueiro. Mas temos um decreto nosso do ano passado que obriga os donos de posto, né, a botar um valor ali no preço que ele compra o combustível na refinaria, né, ou na usina, no caso do álcool,
a margem de lucro do posto, o valor do frete e os impostos federais e estaduais. Isso é que o povo tem que saber. E ao olhar essa placa, decidir. Mas enquanto o Supremo não decidir o valor do ICMS, fica difícil. E o pessoal culpa quem? Em grande parte, o presidente. Agora, por que está alto o preço do combustível também? Aí o pessoal fala, somos autossuficientes em petróleo. Verdade, somos autossuficientes. O que nós traemos aqui é o suficiente para o nosso consumo interno da sobra. Ah, por que então está caro? Porque aproximadamente 25%, quase 30% desse petróleo tem que mandar para fora do Brasil, para ser refinado nos Estados Unidos, outro país qualquer, e voltar para cá. Então você paga o frete do navio que vai, o frete do navio que vem e o preço do refino lá fora. Dá para entender? Poderíamos ser autossuficientes em diesel e gasolina? Poderíamos. Mas teve um cara que assumiu em 2003, tá certo? Assumiu em 2003. E ele e a sua sucessora ficaram total 14 anos. Fizeram festa, você acha, nas mídias sociais, né, na internet, fizeram festa para 3 refinarias, 2 no Nordeste, uma inclusive para atender o amigo Hugo Chávez, tá certo? 2 no Nordeste, e uma no Sudeste. Gastaram aproximadamente 100 bilhões de reais. Você sabe quantos barris de petróleo são refinados nessas usinas hoje em dia? 0. Se você tivesse 2 funcionando, você seria autossuficiente em derivados. Se eu não me engano, as 10 maiores economias do mundo, a única economia que não refina, que não tem refinarias para o seu consumo interno é o Brasil. Agora, a senhora Dilma comprou uma refinaria lá em Passadinho, nos Estados Unidos. Nem com o ferro velho serve para vender aquele negócio. E comprou também uma outra lá no Japão. E terminou o governo do PT de 14 anos com endividamento da Petrobras de 900 bilhões de reais. Está entendido aí? 900 bilhões. E isso de onde vem endividamento? Começou a fazer coisa, não terminou, né? Superfaturamento, comprou o som das asfalto do Brasil, não recebeu, roubalheira. Só o ano passado, os delatores da Lava Jato no tocante à Petrobras devolveram 6 bilhões de reais. Inclusive o Brasil pagou uma multa à Petrobras, né? Ou melhor, você que bota combustível no carro, de 3 bilhões de reais para os Estados Unidos. E quando ela interferiu no preço aqui dentro, como a Petrobras tem dinheiro na bolsa lá de fora do Brasil, não pode ter interferência aqui. Então o pessoal vai entendendo o que está acontecendo. Se você somar o BNDES, quase 500 bilhões de reais, dá quase 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso dá para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. 100. Dinheiro de cerveja, de tubaína. É muito dinheiro. Dinheiro de tubaína. Conta um pouquinho aí, como é que é índio mexer com Bitcoin? Como é que você está? Eu não sei o que é Bitcoin, acho que a Mauri está mexendo, não sabe. Mas vamos lá. Presidente, o que você descobriu lá? A pauta indígena, presidente, ela sempre foi usada também para desvio de recursos de verba. Não só na FUNAI, como na Secretaria Nacional de Saúde Indígena. E agora a gente está fazendo o que tem que ser feito. Quando nós assumimos, presidente, nós tomamos posse no dia 1º, no dia 2, o primeiro ato do nosso ministério foi interromper uma transferência, um TED, de mais de 20 milhões de reais, mais de 30 milhões de reais, quase 40, lembra? Para uma instituição no Rio criar moeda virtual para índio. Os índios morrendo de fome, de dor de barriga, os índios morrendo com bicho de pé, e eles queriam criar moeda virtual para índio. Como é que o índio ia usar a moeda virtual? Então, como a pauta indígena, presidente, era usada para desvio de recursos para instituições, por isso que os nossos índios estavam morrendo de fome no Brasil e não podiam produzir, porque toda a ideologia não deixava os índios produzir no Brasil. Já que falou em corrupção, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do Ministério da Educação no Brasil. Né? 2 pessoas estariam aí cobrando propina de prefeitos
para conseguir recursos junto ao Ministério da Economia. Vamos lá? É tudo documentado, então não tem problema nenhum. A CGU, Controladoria Geral da União, que tem o ministro Wagner Rosário à frente, recebeu em 27 de agosto do ano passado documentos enviados pelo ministro Milton, da Educação, relativo a 2 denúncias sobre possíveis irregularidades no Ministério. Exatamente o caso que está na mídia agora aqui. Bem, a Controladoria da União, por 6 meses, investigou o caso. Chegou à conclusão que não tinha a participação de nenhum servidor público, zero, nenhum servidor público. E resolveu então, no dia 29, no dia 3 de março, agora, 3 de março agora, 21 dias atrás, encaminhar essas peças para a Polícia Federal. Tá? E aqui tem a data, anteontem, quase no dia, acho que foi no dia da divulgação do caso, foi mandado para a Polícia Federal. Ou seja, o que nós temos feito aqui? Por que não tem corrupção no meu governo? A gente age dessa maneira. A gente age dessa maneira. Tá? A gente sempre está um passo à frente. Eu não posso, ninguém pode pegar alguém, você está desviando. Tem que ter prova, poxa. Senão é uma ação contra a gente. O Milton tomou as providências. Daí alguns falam, ele tinha ali, eu acho, 19 agendas. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai para uma praia, vai para o meio do mato. Tá? É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. A Polícia Federal, ontem eu pedi para o Federal, já não precisaria nem ter pedido, né, porque já tinha aberto um procedimento, já abriu um procedimento para investigar o caso também, que está na esteira do que a CGU vinha fazendo. Agora, tem gente que fica buzinando, faz chegar para mim, manda o Milton embora, já tem um bom nome para botar aí. Tem gente que quer botar alguém lá, mas se alguém não fala publicamente, eu tenho um nome, eu duvido, um grupo qualquer faz o seguinte, eu tenho o nome do João da Silva, que vai dar banho lá no MEC. Ele não fala isso. Ele quer que eu bote lá, a responsabilidade é minha, né? Se der problema, eu que indiquei, e se não der, ele continua lá fazendo coisa errada, porque ninguém vai indicar um cara, tá, sem se expor, de graça, não vai. Estão fazendo uma covardia com o ministro Milton, uma covardia. E daí vem, sabe, algumas televisões, né, como a Globo, que sempre tem um ranço com o evangélico, com o cristão, e aproveita para potencializar. Então está documentado. O Milton, vamos repetir aqui, no dia 27 de agosto, oficiou, está documentado, a CGU sobre esses casos, que ele suspeitava. Daí alguns podiam falar, mas ele recebeu algumas vezes depois dessa data, né? Recebeu, no meu entender, não vou botar a palavra na boca dele, para não atrapalhar a investigação. Presidente, inclusive... Inclusive, peraí, tem 3 prefeitos citados. Os 3 prefeitos, com toda certeza, a PGR, né, abriu um procedimento também, os 3 vão ser chamados para falar PGR, tá? Os 3 vão ser também intimados pela Polícia Federal, eles têm que falar agora com prova. Olha, ele me pediu 1 quilo de ouro, esses 2, né, que estavam negociando lá, tráfico de influência, ele me pediu 300 mil reais. Vou falar com alguma prova, pô. Só da boca para fora, daqui a pouco vai aparecer 200 prefeitos falando isso aí, pô. Da boca para fora. E esses prefeitos vão ser perguntados, você pagou, deu 1 quilo de ouro, você pagou 3 mil? O que tu acha que eles vão responder? Eu não sei, eu acho difícil. Vão falar, olha, tentou me... Inclusive, tem uma coisa, uma emenda, está aí na empresa, para comprar a Bíblia. O Estado é laico. Nem um parlamentar pode destinar emenda para isso, meu Deus do céu. Mas vamos lá. As investigações, desde o ano passado, continuam agora, não mais na CGU, porque não tem servidor público envolvido. O limite da CGU é com os servidores públicos, está com a Polícia Federal. Vai ser apurado, e no meu entender, essa apuração não precisa demorar muito tempo, não.
Se os prefeitos tiverem algo de concreto, resolveu o assunto, fechou o caixão. Vamos ver quem é o responsável agora, ok? Presidente, tem um jornalista perguntou hoje por que o Milton mandou para a CGU e não para a Polícia Federal direto. Quando a gente recebe um problema desse como ministro, nós temos uma assessoria jurídica no gabinete. E a assessoria jurídica nos orienta o melhor caminho e o adequado. Milton seguiu orientações jurídicas e esse era o caminho. Detalhe, presidente, eu preciso aqui falar. O pastor Milton é uma das pessoas mais honradas do segmento evangélico. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheço e eu precisava fazer esse registro. Ele tomou a providência da assessoria jurídica dele, recomendou que era cabível para aquele caso. Ele acertou e ele fez na hora certa. Vamos lá? Aqui é a matéria aqui de 22 de março, dia do aniversário da primeira-dama, né? Lógico que acontece comigo, ela sente, e vice-versa, né? Tá aqui. Ministério Público entra com ação contra Bolsonaro e Valdo Açaí por improbidade administrativa. Está escrito aí embaixo. Segundo a ação, ela nunca esteve em Brasília. Ela nunca esteve mesmo. Pelo que eu tenho conhecimento, ela nunca esteve em Brasília. A Val. Ela mora num distrito de Angra dos Reis. Tem deputados aqui, não vou perguntar para não. Né? Eu duvido qual deputado, fora do DF, que não tenha, pode ter no máximo 25 servidores, não é isso? Cada um pode ter 25 servidores num valor de 90 mil, mais ou menos 100 mil reais, pode ter 25 servidores. Em média, a metade fica aqui, metade fica no Estado. Alguns usam 20 carros, outros 15, outros usam 25. Este pessoal que está no Estado não vem a Brasília. Ele toma posse por procuração. Eu fiz isso a vida toda. E a Val ganhava o equivalente, sem correção monetária, o equivalente a R$ 1.500 por mês, já somado o auxílio alimentação, que deve estar na casa de uns R$ 1.000. Alguém sabe aí? Quase por volta de R$ 1.000. Então ela ganhava um pouco mais de um salário mínimo. Aí ficava lá na Vila Histórica de Mambucaba. E nunca esteve em Brasília. Estou confessando aqui, nunca teve. Mas o processo de improbidade administrativa em cima dela, em cima de mim, mais dela, coitada. Uma pessoa humilde. Da Vila. Se você passar na Rio Santos, né, tem Vila Histórica de Mambucaba, desce lá, vai tomar um açaí. Ela não fatura um salário mínimo de lucro por mês. Não fatura. É uma lojinha de nada. E outra coisa, a Folha de São Paulo esteve lá, no dia 11 de janeiro de 2018. Olha só, anota aí. 11 de janeiro de 2018. Tem um boletim administrativo da Câmara dos Deputados, não sei se é de 20 ou 21 de dezembro de 2017, concedendo 30 dias de férias para ela a partir do dia 21 ou 22. Ou seja, quando a Folha de São Paulo esteve lá, e ela estava na loja de açaí, fotografou, tal, açaí, tá? Ela estava de férias. Por que essa perseguição? Ao escândalo. Pô, fica humilhando uma senhora casada, que tem respeito do pessoal que está lá, como se fosse uma bandida. E o pessoal lê aqui, improbidade administrativa. Pouca gente, né? Muita gente não sabe o que é isso. Deve entender que era uma bandida. Trabalho da Folha de São Paulo. Covardia da Folha, porque eu mostrei, né, o boletim administrativo da Câmara dos Deputados, não se referir a ele. Não se referir, toca para frente. E matéria de jornal, eu queria que o MP investigasse todas as matérias de jornal que saem por aí. Se abrir qualquer jornaleco por aí, ou do grandão, ou de bairro, do interior de não sei de onde, tem alguma coisa lá sobre mexendo com o servidor público, com o cara começando. Porque ele investiga todo mundo, só para cima de mim. Investiga todo mundo. Se bem que aqui é um tiro na água. Dá até vergonha o MP investigar isso aí. Val nunca esteve em Brasília. Não sei interrogar a Val não, nem a mim, eu estou confessando, ela nunca esteve em Brasília, é verdade. Tomou posse por procuração. Assim como eu vou chutar aqui, calcular, são 590, eu vou arredondar, 600 parlamentares. No mínimo aproximadamente, metade desse pessoal tem servidor em casa. Então nós temos 6 mil pessoas do Brasil que trabalham para deputados e para senadores, que nunca estiveram em Brasília.
pega mal para o Ministério Público, pega mal para o Ministério Público fazer isso aqui. Tá? Já calcula até quanto que eu tenho que devolver, 300 mil reais. Eu tenho que devolver, deve ter uma multa, etc. Você é julgado. Né? Você é julgado. Vamos lá. Aluguéis de hangares de aviões para a FUNAI. Presidente, quando nós assumimos, nós descobrimos aviões da FUNAI abandonados em hangares e tinha um na floresta, tá? Abandonado na floresta. E a gente não tinha mais avião para socorrer índio no Brasil, pagando aluguel de aeronave, porque as aeronaves da FUNAI estavam propositadamente abandonadas. E quando fomos fazer o leilão, o atual presidente levou para leilão, teve a aeronave que a gente não conseguiu arrecadar 5 mil reais, era só a fuzilagem. E pagamos 700 mil de aluguel do hangar. Você pagava de aluguel de hangar mais do que o preço do avião. Exatamente, exatamente. Inclusive tem uma coisa que eu falei muito, eu vou falar de novo. Ministério do Turismo, né? Passado, fizeram uma como é que é o nome? Auditoria, não, como é que é o nome? Foi um negócio se funcionava ou não. Fizeram, esqueci o termo aqui, uma consulta, obrigado, uma consulta, Selva, uma consulta para saber se uma cidade da França poderia ou não receber um escritório do Ministério do Turismo para divulgar o Brasil. Foi feito, né? Não é no meu governo, devolveu então a consulta, uma lauda, dizendo que não caberia naquela cidade, não seria bom para o Brasil, não seria lucrativo colocar uma representação do turismo na sala. Preço da consultoria, 5 milhões de reais. Está vendo o Ministério Público? Podia no passado ter trabalhado, né, nessa área, né? Não tem dificuldade. 5 milhões de reais. E assim, se for procurar, deve ter um montão de processos dessa natureza aqui. Aqui, ó. Temos aqui na Câmara, no Senado, gente que defende a arma, né? Tem gente que é contra. Mas olha aqui no Senado. O Senado instala frente parlamentar pelo desarmamento. A violência no Brasil tem caído bastante. Por causa de quê? Qual o estado que tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes? Alguém sabe aqui? Você? Estou perguntando, você? Acho que é o não Ceará. sabe? Vou perguntar aqui. Eu não perguntei para vocês? Eu perguntei para vocês. Tá? Santa Catarina é o estado que tem o maior número de clube de tiro. Acredito que seja o estado tem o maior posse, né? Posse de arma de fogo também. E é um estado menos violento. E a violência tem que cair. Como está caindo a violência? Segundo o jornal O Globo, que os traficantes estão ficando mais educados, estão menos sanguinários, Mais profissionais. mais profissionais. Eles não estão querendo matar mais ninguém, não, tá? Tudo paz e amor. Se o cara não paga a droga que recebe, o cara vai lá e fala, por favor, não tem mais tiro na cara, tá certo? E, na verdade, tem alguma coisa. Por que caiu assustadoramente as invasões no campo? Além dos títulos, além de dinheiro de ONG que nós tiramos, que abasteceu o Ministério, a questão do armamento. Eu não tenho um número exato aqui, mas temos um pouco mais de 600 mil CACs no Brasil. Colecionador, atirador e caçador. Tá? Caçador ninguém é, só o nome ali que ninguém caça no Brasil. Tá? Então a arma de fogo inibe o outro lado de fazer uma besteira. E esse pessoal, alguns no Senado, né, alguns no Senado querem aí voltar a desarmar a população. Está morrendo muita gente no trânsito, pessoal. Acho que um número equivalente de arma de fogo. Poderíamos acabar, criar algo aí para desmotivar, isso mesmo? Tirar o automóvel dos carros, para morrer menos gente no trânsito. Dá mais? Uma coisa mais. Presidente, nós estamos na 4ª live esse mês, falando de investimentos em mulheres no Brasil pelo governo Bolsonaro. Presidente, só em 2021, o seu governo investiu em políticas para mulheres 236 bilhões de reais. Deixa eu repetir, porque quando eu falei esse número, semana passada na ONU, eu vi uma reação dos outros países. O governo Bolsonaro, em um ano, investiu 236 bilhões de reais em mulheres. E estamos há 4 lives falando sobre isso. Já passou por aqui a secretária da Mulher, a secretária da Juventude, que trabalha com a mulher jovem, a secretária do empreendedorismo, porque agora mulheres têm crédito nos celulares para investir no Brasil. E hoje eu estou aqui fechando
com apoio de nossa primeira-dama, todas as entregas para mulheres no Brasil. Deixa eu falar uma entrega para as mulheres do Nordeste. A maior violência contra a mulher no Nordeste foi a falta de água. Quando nós assumimos as imagens de mulheres, ministro Gils, carregando balde de água na cabeça, isso era violência contra a mulher. Quando o presidente Bolsonaro leva água para mulheres no Nordeste, ele está mostrando maior respeito à dignidade à mulher nordestina, porque essa água chegou para que a mulher não sofra carregando balde de água. E agora, presidente, com água em casa, a mulher vai fazer bolo para vender, a mulher vai fazer sorvete, a mulher vai ter uma horta no quintal e ela vai empreender. O governo que mais fez por mulheres na história do Brasil é o governo Bolsonaro. Vamos lá, o PGR pediu ao Supremo autorização para processar o ministro Milton, né? Ou seja, para investigar essa questão. E a Carmelúcia, a senhora Carmelúcia, acaba de autorizar. Parabéns à Carmelúcia, estou muito feliz. E o Milton também está muito feliz com essa autorização que o Supremo deu para o Procurador-Geral da República, né, investigar este episódio. Esperamos que os prefeitos colaborem realmente com notícias, com informações que levem à conclusão e responsabilização dos fatos. Não vale falar, olha, quer dizer, não foi coisa que não vale, né? Olha, ofereceu, ele me pediu 500 mil reais, pediu 1 quilo de ouro, prova, não. Aí fica complicado. Continuando aqui, trabalho do nosso prezado ministro, o astronauta Marcos Pontes, quando tivemos em Israel em 2019, ele importou de lá 10 máquinas para fazer água, né? Uma máquina parecida com o mesmo princípio de um ar-condicionado, e máquinas estão em 10 escolas do Nordeste, produzindo 600, em média 600 litros por dia. Como lá a umidade é baixa, né? Já com a mesma máquina em São Paulo poderá produzir 900 litros de água. Aproveitando, tivemos aqui em Quixadá, o pessoal deve ter me visto falar, chegando de moto, né, em Quixadá, em alto estilo, tá? Numa Ibiza, é isso mesmo? Ibiza. Tá? Alto estilo. E lá nós já entregamos no Ceará aproximadamente 1.000 poços perfurados e tem uma cisterna em cima que pega 5.000 litros de água, e essa água é retirada, lógico, de via mecânica, né? Mas o que a energia dessa máquina desse motor são as placas fotovoltaicas. Então cada poço perfurado, que a água é retirada por energia elétrica, por placas fotovoltaicas, abastece aproximadamente 20 famílias. Ou seja, aqui nós estamos tirando aí o carro-pipa do circuito. Tá? E isso aí é menos despesa, e menos despesa para nós, que o governo paga, os prefeitos também, muitas vezes tem um projeto, um programa paralelo, porque não dá conta. E mais do que tudo, né, a água para os nossos irmãos do Nordeste. Também a transposição está a pleno vapor, e o povo lá nos agradece. Tem sido sensacional, né? A receptividade, obviamente, por parte dos nossos irmãos do Nordeste, tem sido aí excepcional. E agora em Quixadá, eu estive lá em 2017, eu cheguei quase que sozinho, tinha poucas pessoas comigo. Tinha lá, eu lembro muito do Alex Ceará, teve comigo lá. E depois de 5 anos, 2017, a gente retorna lá para Quixadá. Então, uma recepção muito bacana, e onde poços foram entregues à população. Também fizemos visita técnica na ponte de Xambioá, que liga aí Xambioá com São Geraldo do Araguaia, uma ponte de 1.600 quilômetros. Essa começou a ser feita no nosso governo, lá com o Tarcísio, tá? O Tarcísio de Freitas. Tá? O Tarcísio esteve lá, 1.600 quilômetros de extensão. Curiosidade, né? Vou arredondar o número daqui. De manhã tem um preço, durante o dia, à noite tem outro. Pela manhã, a moto paga em média R$8, automóvel R$20 para atravessar o rio, ônibus R$60, uma carreta com 10 eixos, o bitrem, né? R$230.
à noite bota 25% em cima disso. Então, brevemente, estaremos aí aniquilando mais um balseiro no Brasil. Eu lembro da Ponte do Brunão, o pessoal ficou bravo com a gente. É uma fortuna para atravessar um rio. Aqui também. Se você imaginar, você quer trabalhar de carro, por exemplo, e de volta você vai pagar de automóvel R$40 de taxa para atravessar a balsa. Tá certo? Você usou muito balsa, não? Muito, muito, presidente. Presidente, você sabe por que nós fomos eleitos para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, reeleitos na sua gestão, com um número recorde de votos na ONU? Fomos reeleitos para o Conselho de Direitos Humanos por causa da água. O Brasil não falava que direito à água é direitos humanos. Portanto, presidente, o maior ministro de direitos humanos que nós temos na história do Brasil é o Marinho, e o maior presidente, o que mais fez garantia de direitos humanos, foi o presidente Bolsonaro. Água e saneamento básico é direitos humanos. Antigamente só falava de algumas pautas de direitos humanos, mas o Brasil está sendo reconhecido no mundo como o país que mais faz garantia de direitos humanos por causa do acesso à água que o povo nordestino vai ter agora. Eu tenho tanto orgulho deste governo, e quando a gente fala disso lá, todo mundo se surpreende. Quantas pessoas terão acesso à água no Brasil agora, neste governo? Mais notícia, presidente? Tudo bem. Aqui, ó, peguei aqui um documento, já parece que tem um, não sei qual é, um órgão de imprensa, já dizendo que eu estou mentindo sobre o cargo em comissão, né? Está aqui, ó. Ato da mesa, número 58. 58, sim, senhor. De 2010, artigo 2º, onde diz que o servidor comissionado não é obrigado a estar em Brasília. Então, vamos lá, pessoal. Ato da mesa diretora, número 58, de 2010. Artigo 2º, presidente. Artigo 2º. O servidor não é obrigado a estar em Brasília. E a posse, vê se está escrito comissão, Não, pode tomar posse por procuração. Pode, porque senão seria, pô, você não tem como trazer esse pessoal a Brasília, marcar ponto todo mês e voltar. E o parlamentar, ele não pode, eu não posso. No Rio tem, por exemplo, um funcionário em São Paulo. No Espírito Santo, tem que estar, no estado meu. Tá? Então eu tenho servidor aqui no DF e lá. Agora, estão querendo uma narrativa mentirosa para dizer que eu cometi um crime aí com a senhora Val. Ó, MP, se quer comprar só da Val, R$300 mil, cobre todo mundo. Tem mais gente, vai passar dos milhões, sabe? Eu fiquei 28 anos dentro da Câmara, metade fora, eu vou ter que devolver uns 20 milhões para você. Cobre logo 20 milhões. Por que em cima da Val? Por que em cima da Val? Por que isso? Se todos os meus servidores, metade, estavam no Rio de Janeiro. Agora, também abre o processo contra toda a Câmara e todo o Senado. Eu acho que, exceto aqui o pessoal de Brasília, acho, né? Exceto o pessoal do DF, o resto, dificilmente, alguém não tem servidor do Estado. Trabalha como motorista, que tem um escritório, que trabalha. E outra, não precisa ser na capital, não. O escritório ou a ação pode ser em qualquer cidade. Quem é de São Paulo, pode ser em qualquer dos 600 municípios. Se ele quiser ter 10 funcionários em cada município diferente, ele pode ter. O presidente já pensou parar, gente, daquele tamanho, de Redenção a Belém, são 12 horas de estrada. O parlamentar tem escritório em Belém, em Marabá, em Redenção. Em cada lugar tem um assessor para falar em nome do deputado. Marajó, presidente, de uma cidade para outra, 3 dias de barco. E ele tem um assessor no Marajó. Precisa ter assessores nas pontas. Vamos lá, a audiência nossa aqui, né? Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, o nosso aqui, na base de 70 mil. Pigruzi, Jovem Pan News, 140 mil. Em torno de 210 mil pessoas assistindo. Nós estamos encerrando o encerramento, alguma coisa importante mais? Não? Só dizer, presidente. Tem pergunta aí? Vai lá. Só falar, gente, olha, o presidente Bolsonaro está cuidando também da mulher idosa. Presidente, nós estamos entregando para o Brasil a primeira política de cuidado do Brasil, em que nós vamos focar na proteção da mulher idosa no Brasil. Nunca a mulher idosa foi tão protegida como agora no seu governo. Inclusive, presidente, no nosso 180, que é onde recebe as denúncias de violação de direitos,
A terceira maior denúncia no Brasil é contra a mulher idosa. E nós estamos protegendo as mulheres idosas no Brasil, até com operações policiais. No site da Câmara, atenção Ministério Público, no site da Câmara tem modelo de procuração para o servidor de outro estado. Modelo de procuração. Pergunta aqui, Cid. Vamos lá. A Damares, descer para a Damares. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministra Damares. Ministra, esse caso não pode ser esquecido rapidamente. Que tipo de punição a Assembleia Legislativa Paulista deve aplicar ao deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, pelas declarações sobre mulheres ucranianas? Obrigado. Pena máxima, cassação, e ele vai ter que continuar respondendo processos também. O que esse deputado fez foi a maior violência contra mulheres em dupla vulnerabilidade. O que esse deputado fez foi uma das coisas mais vergonhosas. E vocês não têm ideia o quanto eu tive que ficar falando sobre isso na ONU, lá em Nova York. Ele envergonhou o Brasil. Mas ainda bem que nós tínhamos o que mostrar, o que o Brasil está fazendo para proteger a mulher. Inclusive, presidente, quando eu estava lá, eu mostrei na ONU como nós recebemos as mulheres ucranianas, como o presidente Bolsonaro recebeu, com dignidade, com respeito. E a gente não recebeu só a mulher ucraniana. Nós recebemos mulheres do Afeganistão. Começamos por juízas que estavam sendo ameaçadas de morte. E não fizemos propaganda disso. O governo Bolsonaro defende os corredores humanitários e o respeito à mulher refugiada, à mulher imigrante. O que esse deputado fez não pode ser esquecido. Ele tem que ter pena máxima lá na Assembleia e continuar respondendo aqui fora pelo seu crime. Foi crime, um dos mais terríveis crimes contra a mulher. Eu acho que esse parlamentar, além do que a Damares falou, tinha que ser obrigado a ir para Caraima, Roraima, para ver como as mulheres vêm a pé da Venezuela para o Brasil. Algumas solteiras, outras casadas com filhos, com filho no ventre, chegam numa situação simplesmente deplorável. Só Deus sabe o que acontece com elas ao longo do caminho. O que elas são obrigadas a fazer para que não molestem seus filhos. Tá? E chegam completamente arrasadas. Aí vai esse cara dizer que são mulheres fáceis. Pelo amor de Deus, eu não quero nem comentar esse assunto. Então aí, pra caramba, ver como é que um país está conflagrado pela ditadura, pela guerrilha, por interferência de outros países e também, né, por uma política interna, né, apoiada pelo PT. Né, e olha só, um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Qualquer país do Oriente Médio que tenha petróleo, o pessoal lá vive realmente uma situação completamente diferente da média mundial, né? Ali é a Venezuela, com essa riqueza toda, mas tem um irmão, né, lá do Lula, lá dentro da Venezuela, só pode acontecer isso aí. Sofrimento, tristeza para a população. Enquanto você fazer a pergunta aqui, também diminuímos aqui o imposto de importação de óleo de soja, macarrão. Diminuímos não, zeramos o imposto de importação de óleo de soja, macarrão, café, açúcar, margarina, queijo e o próprio álcool. Vamos lá. Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, boa noite, ministra Damares Alves. Ministra, a situação está tensa, né? Afinal, a senhora será ou não candidata no Amapá? Obrigado, boa noite. Olha, deixa eu só dizer uma coisa, presidente. Tem gente tão preocupada comigo no Amapá. Tem gente que eu soube que até já perdeu alguns quilos. Deixa eu dizer uma coisa. Algumas arrobas? Deixa eu dizer uma coisa. Já está definido que eu tenho um partido agora. Minha filiação é segunda-feira. Já está definido que eu não serei mais ministra a partir da semana que vem. Mas a gente só vai anunciar depois a que serei candidata e aonde. E eu vou anunciar isso, sabe aonde, presidente? Dia 31 lá no Amapá. Todo mundo no Amapá, lá comigo nas ruas, que eu vou anunciar a que serei candidata e aonde. E olha, Amapá, amo esse estado. E nós vamos mostrar para o Brasil como é que se cuida de um estado.
mas eu vou anunciar só no dia 31. Presidente, e sabe qual é o nosso lema lá no Amapá, dia 31? Deus, 31 de março, ó. Deus, pátria e família. E liberdade? Liberdade que está em risco nesse país. Acabou? A saideira aqui, ó, Damares. Ó, você que está assistindo aqui, como vai acabar a live daqui a pouco, a TV fechada aí, canal 576, Jovem Pan. Você assistiu o final aqui do nosso programa, que tem um comentário do Augusto Nunes e sua equipe. Bolsonaro, boa noite, ministra Damares. Ministra, sei que o trabalho da senhora se preocupa bastante com as pessoas trans e também com as mulheres, e concordo com a senhora que devemos proteger muito a identidade social, né, das pessoas trans. No entanto, ministra, no esporte, a identidade biológica é o único pilar possível para protegermos a isonomia no esporte feminino. Gostaria de saber o que a senhora pensa sobre atletas trans, homens biológicos, competindo com mulheres e, infelizmente, hoje a realidade tirando alguns espaços que são das mulheres. Obrigada, boa noite. Todo respeito à comunidade trans, mas no esporte é fraude. Nós somos biologicamente diferentes, homens e mulheres. Isso é fraude e essa discussão tem que ser levantada, inclusive por respeito à comunidade trans. A comunidade trans não quer fraude, ela quer respeito e dignidade. E eu conheço muita gente da comunidade trans levantando esse debate. No esporte, gente, é injusto e é fraude. Biologicamente, isso é uma fraude. Vou tentar comentar porque o mundo vai cair na minha cabeça, né? Mas eu costumo fazer da minha vida se colocar no lado da outra pessoa. Se coloca no lugar de uma mulher que é jogadora aí de alto nível, de vôlei, de basquete, salto em altura, salto em distância, né? Até mesmo boxe. Se ela for lutar com uma pessoa trans ou competir com uma pessoa trans, ela vai ficar para trás. Com certeza. Vai ficar para trás. Acaba a alegria do esporte. Certo? Com certeza. Mas tudo bem. Vai. O Brasil vai mudando, o mundo vai mudar também, tenho certeza disso, acredito em Deus. A gente vai vencer essa batalha aí, ok? Vou falar em esporte, obrigado Porto Nacional. Foi lindo, foi, presidente? Foi. Porto Nacional virou, terça-feira, a capital nacional do esporte. Foi lindo o programa do governo federal lançado em Porto Nacional, DNA Brasil. Vamos descobrir as crianças que têm habilidades para o atletismo, para o esporte. Eu vi lá o Jaziel Gregório, eu não reconheci. Falei, que é esse? bicho é esse? O animal tem 2,10 metros de altura, 140 quilos. Bem, ele foi o campeão de salto triplo, bateu o recorde do João do Pulo em 2007. Então, bati um papo com o Jaziel, foi bacana pra caramba, brinquei com ele, olha o tamanho do bicho aí, pô, tá? E ele falou que engordou 42 quilos. Mas o Jaziel, assim como outros, né, que estão lá em Marabá, pode, né, essa garotada seguir o caminho do Jaziel, não para ficar pesado não, para ser atleta aí, e vai nos orgulhar a todos. Ou seja, cada vez mais levando o esporte para o seio da garotada, né? Realmente evita muita gente entrar num caminho, muitas vezes sem volta, e podemos também revelar talentos, não apenas atletas de atletismo, né? Mas também de futebol. Presidente, e a criança com deficiência. Graças à primeira-dama, nós vamos identificar crianças e adolescentes com deficiência já, gente, para a Paralimpíada. Nós vamos buscar todas as medalhas na próxima Paralimpíada. Obrigada, minha primeira-dama. Podemos acabar? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Quem está nos assistindo aqui, toca aí no 576, se tiver TV fechada em casa, 576, para pegar o final do programa. E não só quinta-feira, né? De segunda a sexta, você pode assistir o Pingo nos Is, de 18 às 20 horas. Aí para assistir aí o Augusto Nunes, Zé Maria, Fiuza, Ana Paula, Vitor Brown. Acabou? Tá bom aí. Um abraço a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.